Opa, seja bem-vindo a mais um episódio do AgriCast, o podcast do agronegócio. E hoje estamos aqui em Rio Verde, o celeiro do agronegócio, cidade aí que está no top 10 das mais ricas, né? Envolvendo o agronegócio. E vamos falar sobre um tema muito importante que é o panorama da safra de soja e o plantio do milho safrinha. Quem vos fala é Thiago Amaral. Lembrando que o AgriCast é um podcast realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. E para a gente debater esse tema aqui, temos convidados de peso. Nós temos aqui o Ivan Bruselli, estava falando em off aqui, né? Italiano é Brucelli ou Bruselli, e ele falou, é Brucelli, mas no Brasil todo mundo conhece como Bruselli. O Ivan ele é produtor rural, engenheiro agrônomo, ele também é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde e vem fazendo um belíssimo trabalho aí nas redes sociais, levando informação de qualidade ao produtor e a todos os stakeholders aí do agronegócio. Ivan, seja muito bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua história no agronegócio, como que você veio, se é de Rio Verde, como que você veio chegar aqui na cidade. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Então, olá, amantes do agro aí, do AgriCast, né? Eu acho muito importante estar aqui com vocês, conversando sobre a nossa história com o agro, né? E do panorama aí da safrinha. Eu vim para cá criança, né? Em 79, e minha irmã nasceu aqui, a minha esposa é daqui, meus filhos nasceram aqui. Eu me considero já goiano, rioverdense, comedor de piqui e gueromba, né? Com toda certeza. Então, a gente tem um amor aí por essa terra, né? E meu pai foi um desbravador da região e hoje nós temos aí continuidade e meus filhos também estão nessa sequência aí a terceira geração. A terceira geração, e tem meu sobrinho, né? O Douglas, que está também firme lá com a gente. Então, a gente está nesse processo de sucessão familiar. Para nós está sendo muito natural, né? Ah, que bacana. E essa história é muito rica e muito comum, né, na região. Quem desbravou aqui o agronegócio, quem ensinou os goianos, foram os gaúchos que foram influenciados aí com os europeus, né? Sim, e nós viemos lá de Mogi Mirim, São Paulo, que é o melhor time de futebol do país, né? Há controvérsias. Do Rivaldo, né? E consideramos aqui goiano, né? E hoje, qual que é o desafio dessa nova geração? Nós temos a tecnologia para produzir, mas temos que produzir com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, respeitando os custos, né? Porque a gente vai ter que produzir realmente um alimento mais barato. Quanto maior a quantidade que estamos produzindo por hectare, e o Brasil vem aumentando a área todo ano e a produtividade, a gente vai ter que achar formas de diminuir o custo de produção. É a única maneira, que nós não mandamos no preço, né, mas a gente tem que revolucionar essa agricultura. Assim como lá atrás, por exemplo, Joana Doberar inventou o inoculante da soja, que é uma coisa hoje que é praticamente de graça, e você aproveita o nitrogênio do ar e você produz a soja através desse inoculante. Temos que desenvolver novas tecnologias e tecnologias biológicas, por exemplo. Hoje nós somos líderes nessa questão da tecnologia biológica. Meus amigos, o papo promete. Nós temos aqui também Heráclito Noé. Ele é advogado do agronegócio, ele é consultor da AgriCompany e tem desempenhado um papel bastante importante aí para solucionar, né, e ajudar o produtor rural. Heráclito, seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história. Vocês vão perceber, ouvintes, que ele tem um sotaque peculiar, para não dizer sensual. Seja bem-vindo, Heráclito. É um prazer sempre estar aqui com vocês, debatendo, seja no AgriCast ou em qualquer outro local, sobre aquilo que a gente faz com satisfação, que é o quê? Ajudar o produtor rural. Então, eu sou advogado, tenho 16 anos de advocacia e há um pouco mais de 5 anos que me radiquei aqui no Sudoeste Goiano, em Jataí, Que Rio palavra Verde. bonita, hein? Erradiquei. E aí? Tá vendo aí? Rasgou o vernáculo. Eu estudei antes, né? Decorei.
Não sei o significado, mas achei bonito. E aí, nesses 5 anos, pouco mais de 5 anos que eu estou aqui no Sudoeste, tenho me especializado e me dedicado realmente em trazer soluções jurídicas e nem sempre só jurídicas para os produtores rurais. A gente sabe que o agronegócio é uma atividade cada vez mais pujante, né? Não é mais o agricultor de 50 anos atrás, não é mais o de hoje. Então, é uma atividade atualmente concorrida, moderna, precisa o produtor rural estar se profissionalizando e buscando ferramentas realmente para superar os desafios, que não são poucos, né? Desafios técnicos, desafios climáticos, econômicos, enfim. Então, como advogado e como consultor também da AgriCompany, que lá a gente tem um trabalho que é mais do que jurídico, a gente tem desenvolvido várias ferramentas que podem auxiliar o produtor rural. E a gente está sempre participando de entrevistas, podcasts, justamente isso, levando informação para os produtores, né? Inclusive, falando em entrevista, seu pai é o mentor, né? Deu entrevista recentemente na CNN. Pois ele mudou até o semblante. O cara cresce um pouquinho no poder, né? Isso, já viu? Com certeza. Mas brincadeira à parte, nós temos aqui também na nossa mesa Randolfo Oliveira. Ele é sócio fundador da AgriCompany, pecuarista, gestor financeiro e também é diretor do Sindicato Rural de Jataí. Seja muito bem-vindo, Randolfo. Conte um pouquinho aí da sua história, como que você veio parar em Rio Verde, Jataí, nessa região, para os nossos ouvintes aí te conhecer. Tá bom. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês e principalmente aqui com o Ivan Bruselli, que é pessoa assim, muito bem conceituada aqui em Rio Verde. Então, para nós é um prazer estar aqui com você e também vamos aprender com você, né? Eu trabalhei aí por mais de 30 anos em multinacionais, em grandes empresas, em Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, e há 6 anos eu vim para Jataí, né? A minha esposa é de Jataí, para mexer com fazenda, produção de gado, pecuária, e eu acabei, como o meu lado, que eu tenho o prazer de trabalhar sempre, foi a parte de gestão financeira, como fazer uma empresa, certo? Gerar mais recursos e se tornar mais rentável. Eu trabalhei isso durante 30 anos em grandes empresas. E eu vi uma oportunidade grande para ajudar o produtor rural. Eu vi que, assim, ele tem um conhecimento muito grande da porteira dentro, né? Trabalha com agricultura de precisão, biológicos que ele estava falando, todo esse entendimento, e faltava um apoio porteira fora, que é essa parte de gestão mesmo. A gente fala de gestão financeira, a gestão do negócio, né? Análise financeira, tudo. E eu vi uma necessidade, uma oportunidade de estar fazendo isso. E, felizmente, eu acabei encontrando, na época, com 2 sócios, o Leandro e Leonardo Amaral. Já ouviu falar. Já ouviu falar, né? Que eles fazem parte são sócios fundadores também da AgriCompany. E, posteriormente, com o Valongo, que é pessoa fantástica, que tem um escritório Valongo, um conhecimento. E aí a gente juntou as experiências com mais alguns consultores do naipe Estrela do Heráclito, né? Algumas pessoas, e a gente tem conseguido aí realmente ajudar muitos produtores. Alguns já estão estruturados e precisam de uma organização, às vezes até de governança, de papéis e responsabilidade. É o que o Ivan falou, dos sucessores estão chegando, né? E aqueles desbravadores que vieram aqui, eles já estão se afastando e a turma mais jovem está chegando. E eles precisam, às vezes, de uma organização ali. Então, a AgriCompany enxergou essa necessidade e a gente vem trabalhando com isso. Excelente. Pessoal, vamos entrar, então, propriamente no tema. Lembrando aqui que a ideia é um bate-papo informal, como se diz, como se estivéssemos numa mesa aí de boteco, só não tem a cerveja. Mas vamos ter um papo muito produtivo. Pessoal, Ivan, o que você está vendo aí, os efeitos climáticos, né? O fenômeno El Niño, o que tem impactado aí nessa produção agora de soja, né? Que nós estamos enfrentando agora. O que você acha que as maiores preocupações ali para o produtor rural? Olha, a questão do El Niño, no começo falava que era um El Niño fraco, que não precisava se preocupar, né? Muitas vezes até o Marco Antônio falou, não se preocupe que o El Niño é fraco. Na realidade, a gente quer acreditar no que é mais conveniente para a gente, né?
Mas não existiu El Ninho fraco. O que aconteceu? Altas temperaturas, choveu bem para plantar, o produtor plantou, depois demorou para chover e teve as mais altas temperaturas da história. Aconteceu que as plantas, às vezes, teve aquele dano para o calor. Muitas áreas teve o que não tinha palhada, ou área de plantio convencional, teve que replantar. Outras áreas, às vezes, o produtor não replantou, mas ficou aquilo, não sabia se replantava ou não replantava. No final, agora, a gente colheu, por exemplo, fechamos a média de uma fazenda, colhemos 44 sacos por hectare, sendo que o normal era colher 75 sacos. Quase a metade. Essa diferença que a gente deixou de colher, fizeram uma estimativa só em Rio Verde, no município de Rio Verde, R$1 bilhão. Mas às vezes a pessoa pensa, mas eu não mexo com o agro, eu não tenho nada a ver com o agro. Não vai influenciar a minha vida. Mas esse R$1 bilhão, que é a soma de todo a agricultura está perdendo aqui, faz falta ali na concessionária de carro, faz falta ali na lojinha da esquina, na padaria, no supermercado, né? Todo esse dinheiro deixa de circular. A gente já sente até um reflexo aí, às vezes, no preço das coisas, né? Não adianta também abaixar o preço, você não tem, às vezes, o dinheiro para comprar, né? Perfeito. Então, o agro, realmente, ele é uma mola propulsora. Quando vem o agro, ele gera emprego, gera renda, e cada família fica com a barriga cheia e fica feliz. E a gente tem que lembrar, né? O óbvio sempre precisa ser dito. Quando a gente fala de agronegócio, até para a gente desconstruir uma narrativa que é feita em cima, que o produtor é vilão, não sei o quê. Cara, nós estamos falando de agronegócio, nós estamos falando de alimento. Abastecer as pessoas com o alimento. E não só o Brasil aí é recordista em exportar para outros países, então acaba tendo um efeito global, né, no mundo. E se um produtor vai mal, ou vários produtores, toda a cadeia, é o supermercado, é a revenda de insumos. E assim, a gente tem acompanhado e tem visto isso, inclusive, alguns estudos. Por quê? Se você for analisar qual é, na Receita Federal, no manual lá, qual é o lucro presumido de um produtor rural. O lucro presumido de um produtor rural é 20%. E se você for analisar na prática, vai girar, a atividade rural gira mais ou menos aí entre 20% e 25%, geralmente é mais de lucro de um produtor. Então, quando eu falo que um produtor, por exemplo, faturou 10 milhões de reais, eu estou querendo dizer que ele faturou 10 milhões, vendeu de soja, 8 milhões não estão com ele. 8 milhões estão, como o Ivan disse, vai estar na concessionária, no salário do pessoal, é na revenda, é na máquina que foi consertada, é na peça que ele precisou repor, né? Então, na assistência agronômica, são nos defensivos, é na revenda. Toda a região lucra quando o agro lucra. Quando ele vai mal, toda a região vai sentir, vai ter menos carro novo sendo comprado, vai ter gente recebendo comissões menores, né? Menos dinheiro circulando na economia. Isso é altamente visível nos pequenos municípios aqui do Goiás, né? Você vê pequenas cidades que não tinham lavoura muito pujante, a lavoura começa a chegar, 2, 3 anos, a cidade está desenvolvida, faculdade, shopping, loja. Então, onde o agro chega, a economia cresce junto. Né? Deixa eu só fazer um parênteses aí. Você falou que se ele fatura 10, ele investe 8. Ele investe os 10. O lucro, no fim, cabe investir nos 10. Ele vai comprar roupa, ele vai comprar caminhonete, Isso. ele vai comprar uma casa, certo? Isso. Ele acaba investindo no fim das 10 contas, porque ele não investe. fica com dinheiro parado. Eu não vejo o produtor com dinheiro parado, ele investe tudo. Então, no final, no fritar dos ovos, tudo que deixou, esse 1 bilhão, deixou de circular aqui na economia da cidade ou da região. E isso também reverbera uma narrativa de as pessoas que têm capital, que poderia estar pensando em investir, pisar no freio. Opa, vou ficar quietinho aqui. O que piora, a gente já tem, então, essa diminuição, né, da produção, que já vai dar um efeito na economia, mais a narrativa de quebra de safra. Então, o produtor, sobretudo o que está mais controlado, ele põe o pé no freio. Opa, isso impacta ainda mais a economia, né? E saiu uma pesquisa recente, né, da FAEG, falando de 15% a 25%, né, de quebra de baixa safra em Goiás. produtividade, né? Isso é uma questão que nos preocupa bastante. E, Randolfo, tá bom, nós estamos enfrentando esse problema, esse cenário de uma baixa produtividade, apesar de que a nossa região é muito próspera, né? Muito. E ainda consegue ficar aí pujante. Qual que é a orientação aí para o produtor nesse momento? É hora de investir? É hora de arrendar?
que você poderia passar aí com o seu know-how aí, com gestão financeira, que está acompanhando o produtor de perto? Tá. A primeira coisa a primeira orientação que a gente fala para o produtor rural é ele conhecer os seus números financeiros. É a primeira coisa, certo? Antes de tomar qualquer decisão. Porque a decisão não vai ser única. Cada produtor vai poder tomar a sua decisão. Agora, o que a gente tem visto, que um produtor toma uma decisão, o vizinho toma igual do outro, só que eles têm situações financeiras diferentes, certo? Então, assim, quem está capitalizado nesse momento, certo? O momento não é de investir. Esse momento, por quê? A gente não sabe se o clima vai continuar com essa irregularidade ou não, certo? A gente viu que na safra 21, 22 e 22, 23 foi uma bonança as produções. O pessoal produzia 80, 85 sacos por hectare, milho, 150 reais. Entendeu? O preço, e agora não. Então, eu vi muita gente que estava capitalizado o ano passado e investiu em fazenda, em abriu área, contando que o clima ia continuar bom e o preço ia continuar bom. Então, assim, o momento agora é de cautela, né? Eu falaria, se a pessoa estiver capitalizada, segura um pouco para a gente entender como é que vai se comportar até preço de soja, como é que vai se comportar o preço dos grãos, entendeu? E ele trabalhar como? Comprando insumos à vista, certo? Ele tem que estar capitalizado e pegando o mínimo possível de custeio. Por quê? As perdas que ele tiver no campo, ele vai conseguir amenizar com o lado financeiro. Hoje um custeio está levando aí quase 20% ao ano de juros, né? Ele pega 14, 15, mais aquela compra casada que vem junto, no final é 20%. Ele vai comprar uma matéria-prima, insumos, para pagar depois da safra, é mais 20%. Então, no final, cara, então assim, a orientação é assim, já que a gente não tem controle sobre o clima, tem duas coisas. Uma que ele falou, da gente ter controle na parte de produção biológica, tecnologia, produção, isso a gente tem. E também a gente tem sobre o lado financeiro. Perfeito. E me fez lembrar que aquela que você estava falando, Ivan, que teve pessoas que plantou, teve que replantar. A gente sabe de pessoas que plantou 3 vezes. Teve casos de até a 4ª vez, né? No afã ali de conseguir produzir. E isso também faz com que o período entre a colheita de soja e o plantio de milho se estreite. O que você acha que vai impactar isso aí no plantio de milho para a safrinha? Impacta bastante, porque se ele teve que replantar uma vez só, ele já perdeu ali 15, 20 dias da janela de plantio. Em vez de ele colher final de janeiro, que ele estaria colhendo agora, ele vai colher final de fevereiro. E aí já não dá para colocar o milho. Então, vai ter uma diminuição na área da safrinha, isso nível Brasil, né? E a questão da produtividade da soja, a Conab estava falando que ia diminuir 1%, 2%, na realidade a quebra é bem maior, como está visto aí o Rally da FAEG, que teve aí, né? E Goiás é o 4º maior produtor de soja, né? E a quebra também lá em Mato Grosso, que é o maior produtor, a quebra lá é muito grande. Vários municípios lá, o próprio Bairro Maggi lá, a média da área dele, 38 sacos. É uma das piores médias e ele já representa uma grande parcela lá de área representativa em relação ao Brasil, né? Então a gente tem que realmente, igual o Randolfo falou, né, ficar com o pé no chão e investir só no que precisa mesmo, né? Numa boa adubo, numa boa semente, fazer a calagem para tentar essas raízes aprofundar mais, uma boa palhada, mas tentar, se tiver uma máquina lá que quer trocar, às vezes segura um pouco, né? O que puder segurar esse é o ano. Eficiente, né? Com o que tenha, né? Eu acho que essa é a palavra. Eu tenho dito sempre quando eu tenho a oportunidade. Esse ano é o ano de você buscar. Toda a vida e toda a época mas esse mais ainda é você o quê? Buscar eficiência. E o que é eficiência? É você produzir mais gastando menos. Não é não gastar ou não investir, é gastar ou investir de uma forma inteligente aquilo necessário para você ter uma boa produtividade. Não investir ou gastar em excesso. Então, é sempre produzir mais gastando menos. E quando o Ivan fala, como tem pessoas também que vão escutar que não são do agro, é importante dizer que essas baixas produtividades, 30 sacos, 38 sacos,
Às vezes a pessoa pode achar que isso não impacta tanto, mas impacta. Por quê? Hoje, você tem uma média do que a gente chama assim, qual é o custo ou o custeio de uma safra, por exemplo, de soja. Você vai ver que o produtor, para ele plantar e colher aquela safra ali, ele tem, de início, entre 25 e 30 sacos, em alguns casos até mais. Isso de insumos para plantar. Fora disso, o que muitos não fazem conta são os custos operacionais. É frete, é combustível, manutenção, mão de obra. Então, quando você soma isso, por baixo, 40 sacos no mínimo. Então, o produtor que estiver produzindo abaixo de 40 sacos, ele está no prejuízo. Ele não cobra os custos dele naquela safra. Se ele não estiver arrendando. Se ele tiver área própria. Se ele tiver área própria. Se ele estiver arrendando, você põe o custo do arrendamento em cima, que é, em geral, a média de 10 sacos a mais. Então, assim, produziu abaixo de 50 sacos, se for arrendada, está no prejuízo. Deixa eu até revisar o número, porque com essa queda do preço de soja, ele estava falando em custo de sacos por hectare, certo? Da soja. Realmente, os insumos estão ficando em torno de 30 sacos por hectare, é o que você falou. Os custos operacionais, eles mantiveram absolutos em dinheiro. Porque eles são em reais. Só que, como o preço da soja caiu, em sacos aumentou. Então, hoje, a média é de 20 sacos por hectare o custo operacional da soja. É o que você falou, mão de obra, manutenção, juros, frete, toda essa parte, aí já deu 50 sacos. Quem produz abaixo disso está no prejuízo. Se o cara tiver com área própria e produziu menos de 50, ele já está com prejuízo. Pensa. Sim, nós estamos pagando para trabalhar, né? Porque tem o custo da oportunidade que a gente não colocou, né? Que seria como se fosse um arrendo, né? Isso, não, nós não estamos colocando. Não tá colocando tem área isso, que colheu 7 sacos, 15, então, quer dizer, não paga. Sim. Então, na visão que ele está falando, se você tem um custo de 50, vamos imaginar que não vai fazer safrinha só para a gente simplificar, certo? E você pagasse, por exemplo, ou você conseguisse arrendar a sua área por 15 sacos por hectare, no mínimo você teria que colher 65, certo? Sim. Só que vai colher 40, você falou, né? 44, né? Eu penso que a média geral talvez fica ali nos 50, 55. Vai empatar. A média geral. Quem tem área própria. Mas aí, se eu colocar o custo de oportunidade, eu tô você tá perdendo 10 sacos. Né? No mínimo. 10 sacos. Se tivesse arrendando, é que agora inverteu uma coisa, a gente estava discutindo hoje com um produtor rural. Sim. Hoje, a pessoa que arrenda, ela está ganhando mais dinheiro e está mais segura do que o próprio produtor rural. Porque tem a média aí aqui na região de que faz safrinha é 20 sacos por hectare. Ele tem que ter arrendando para uma pessoa que tem a intenção de pagar, né? Tem a intenção de pagar, capital, idoneidade, sim, certo? Porque do jeito E não é nem idoneidade, porque às vezes o cara é uma pessoa do bem... Mas está numa situação que fica impagável. E né? nessa situação também me faz lembrar, porque teve os aventureiros, né? Soja 150 é agro, saímos pós-pandêmico, vamos arrendar. Sim. Se esse cara não fez o dever de casa ali, a fundação... E isso tem toda a área da economia que tem um certo destaque, aí você vê aquela turma que, tá dando certo, aquele cara tá indo, vou também. Então o cara via o agro, tudo indo bem, o cara era médico, advogado, tal, largava, vendia o que tinha, arrendava uma fazenda, comprava uma fazenda e ia aventurar nisso. Quando você tem um cenário de alta, soja em alta, produtividade alta, tudo em alta, fica tudo fácil. Até a pouca eficiência ou baixa eficiência é disfarçada, né? Escondido. Você não está fazendo bem feito, mas a margem de lucro está alta, você consegue esconder. Quando vem uma situação dessa de extrema dificuldade, onde você tem que ter realmente uma eficiência produtiva, tem que ter um controle melhor da sua produção, dos seus gastos, e aí começa, digamos assim, vai dar uma peneirada, né? Vai ficar quem realmente é raiz, quem realmente entende o negócio. Quem vem aventurar vai pular fora. Meu pai fala assim, que cada 10 anos tem um fator que pesa mais para o agro. Em 94, tivemos o cancro da haste e dizimou grande parte dos produtores e produzimos a metade, ou menos. Em 2004, tivemos a ferrugem da soja. Em 2014 também tivemos uma seca muito forte. E agora, 2024, também uma outra seca. Né? Isola. Né? se for isso, pelo menos tem mais 9 anos. Né? Mais agora, 10, mais só 2034. Pelo menos tem 9 anos. Né? Que seu pai tenha razão. Tomara que ele seja de 10 em 10. Mas, inclusive, agora a terceira geração está xingando vocês. Porque tá jogando para 34. Tomara que seja lá para frente. E o que me chama mais atenção, né? Tantos pesquisadores, a gente falando aí de agricultura de precisão... E só que não tem uma precisão porque
como a gente tem falado, né? É uma empresa a céu aberto, tá à mercê de tempo, tá à mercê de pragas. Inclusive, a gente teve problemas com pragas também, não teve, Ivan? O problema principal está sendo agora a cigarrinha do milho safrinha, né? Essa cigarrinha pode inviabilizar até o plantio, porque ela contamina o milho lá com micoplasma e espiroplasma. Esse milho enfesa e não produz, né? Então, quem está plantando milho agora... Mas já dá na semente, na própria germinação? Assim que o milho nasce, ela já vem em cima, você tem que controlar, né? É um dos problemas principais, né? E a questão, você falou da agricultura céu aberto, né? Ontem mesmo eu tive uma chuva de pedra na solo. Então, como ele estava pequeno, ele rasgou as folhas, mas ele vai rebrotar. E o que estava maior, ele só tombou, ele solta a raiz para o lado que ele tombou, e aí ele entorta e vai subir de novo, né? Assim, é o que a gente espera, né? E muita gente acha, né? E por isso que eu acho importante esses canais independentes, como o Agricast, como tantos outros, para levar informação para essas pessoas, porque, como a gente estava falando, tem uma narrativa sobretudo a grande mídia, e muitas pessoas acreditam, o produtor é rico, tem a vida fácil. Sim. E quando você conhece, você vê que não é. O produtor ele tem que dormir rezando para não chover, sim, dormir rezando para fazer sol, porque fica à mercê realmente aí do universo, né? E lembrando que o produtor é um grande empreendedor, né? E como em toda área, nenhuma atividade ela é fácil, ela exige dedicação, persistência, perseverança, e o produtor rural mais ainda. Porque por mais que ele faça a lição de casa bem feita, ele ainda tem que confiar nesses fatores que são externos, né? O clima é o principal deles, né? Então, e outra que isso em alguns episódios, em alguns textos já foi dito, mas é sempre bom relembrar, né? Que o produtor rural é uma atividade que você precisa realmente ter muita fé e coragem, porque é uma atividade que todos os anos você enterra milhões, né, debaixo do solo, e tem que torcer para que chova e floresça, e você pode... pouca gente tem coragem de enterrar dinheiro e esperar que nasça e vá dar certo. Então, realmente exige coragem, dedicação, e a gente tem que tirar o chapéu. Em especial os produtores brasileiros, né? Porque se você for ver, nos últimos 20, 30 anos, a produtividade no Brasil cresceu assim, em uma escala geométrica, exponencialmente, sem, na mesma proporção, crescer a área. Isso significa o quê? Como a gente falou, eficiência. Então, cada vez mais, na mesma área, você consegue produzir mais. Novas tecnologias, novas sementes, novos químicos, então, novos produtos. Hoje, o biológico também vindo ajudar bastante. Então, realmente, o produtor brasileiro dá aula para o mundo. Até essa questão, né, que antigamente fazia análise de solo no talhão, hoje já é por metro quadrado. Cada vez ficando mais interessante essa situação. Randolfo, você começou falando ali do trabalho que você está fazendo à frente da AgriCompany, e talvez as pessoas que estão nos assistindo, escutando, não sabem bem o que é a palavra governança, né? É uma palavra técnica. Dá uma palhinha aí para a gente, como que pode ser implementada essa governança dentro da fazenda? A gente escuta muito governança empresarial. E aí a gente vem, né, também lembrando que hoje a fazenda é uma empresa e deve gerir como uma empresa. O que a governança faz? O que pode melhorar aí a vida do produtor? Tá, eu vou tentar explicar de uma maneira simples, né? Eu dividiria, vamos falar assim, a governança em duas partes. Uma, que eu vejo que é um ponto crítico, é a separação das contas da empresa e particulares, né? Porque, você lembra que eu falei no início, a gente precisa ter visibilidade da parte financeira. Se você mistura as contas, você vai estar ao mesmo tempo, numa mesma conta, comprando um adubo e pagando um apartamento que você está comprando lá em Goiânia. Como é que você vai fazer um balanço se a sua empresa está indo bem ou não, se está tudo misturado? Então, quando a gente entra, e isso é comum, porque as empresas começam de São Paulo, que nem ele, do Sul, Paraná, tudo eles vieram juntos, os irmãos cresceram e continuam. Então, quando a gente implementa a governança, a primeira coisa é a gente separar uma coisa da outra. Só que quando você separa, você gera uma insegurança no produtor, falando assim, e agora, como é que eu vou ter dinheiro para a minha vida particular? Certo?
Aí que a gente entra com um trabalho de estabelecimento de prolabores, né? Que nada mais é do que um salário para o sócio, de maneira que ele possa pagar as suas despesas pessoais, não comprometa a empresa, certo? E depois ele tem também a participação dos lucros dele, certo? Quando fecha o ano agrícola. Ou seja, só que isso tem visibilidade da parte financeira. Então, parece simples, né? Mas esse processo ele é traumático, é a primeira parte. Você mudar a cultura, né? Olha, você fala assim, você precisa mexer aí na ter sua zona de conforto. Não, e para você ter uma ideia, a gente está fazendo com alguns produtores, os filhos que fizeram uma mentoria com a AgriCompany, trouxeram os pais, a gente está fazendo gestão financeira, e hoje eu fiquei sabendo que a esposa de um produtor contou para a filha, falando assim, pois é, agora meu pai, grande produtor, virou assalariado, agora ele... Olha a mentalidade. Você vê a mentalidade, na realidade não é assalariado, ele tem um prolabore que é dele, se ele precisar de emergências, ele faz retirada antecipada de lucro, e no ano agrícola ele retira aquilo que a empresa permite, ele é o dono da empresa, só que está de forma organizada. Então, só separando isso. E depois a outra. E tem os filhos já estão no negócio, só que eles entraram de forma desorganizada. Na verdade, os netos, né? Não, os netos, os filhos, cada um foi colocando seus filhos, tudo, peraí, mas qual é a habilidade que cada um tem? Quem tem habilidade de comercialização, outro de ir na máquina, outro é um agrônomo, outro é financeiro. E não, eles foram colocando, e às vezes tem gente que está no campo, era para estar no financeiro. O financeiro era para o cara estar no campo. Então, a consultoria, a gente tem parceria com empresa aí de recrutamento, de psicólogos, tudo, e a gente entende o perfil, trabalha junto e dá uma... E o melhor, dá uma harmonia familiar. E você não tem noção, né? A hora que você faz isso, porque os irmãos, eles não querem conflitos entre eles. E quando chega uma consultoria e ajuda, fala aquilo que eles estavam pensando, mas não, você tira o conflito, cara. A empresa, porque aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né? Então, por exemplo, você está ali até falando alguma coisa com o seu filho, não faça assim, ele não te escuta. Isso. Mas se um terceiro fala, esse cara tem razão, parece que já tem um bloqueio, né? Cara, então essa parte, ela dá leveza para a empresa. Sabe quando assim eles sentem bem? Aí você consegue ter melhor foco na parte da agricultura, onde você precisa, foco na parte financeira. Então, essa parte... Excelente pergunta que você fez aí. Ô, Ivan, tá pegando o link aí, o gancho com o que o Randolfo está falando. O que você vê de importância nisso que ele está falando na prática aí? Como você estava falando em off, né? Você é a segunda geração, tá vindo a terceira geração nos seus negócios. Como que você... No caso, lá para nós temos o chefão lá, que é o meu pai, né? Então, funciona porque ele faz acontecer. Quantos anos que ele tem? Como o Randolfo, ele tem uma mente muito aberta, ele tem 69 anos. Novo pra caramba. E como o Randolfo, tudo que ele falou, sempre ele pregou, né? É um prolabore para cada um, tal. E ele mantém na rédea curta ali. Falou, a empresa é a empresa, o gasto de vocês é o gasto de vocês. Olha, então, que legal, hein? Então, assim, só que quando, igual você falou, Randolfo, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, porque às vezes é difícil escutar uma pessoa de fora. Igual lá, eu falei, pai, é muito bom quando o senhor está aí à frente, mas eu já estou pensando lá na frente, quando o senhor não tiver, né? Será que a gente, quando é irmão com irmão, vai precisar de uma assessoria? Né? Quantos irmãos vocês são? São 4 irmãos. Quatro né? irmãos. 4 irmãos. E quantos filhos que tem? Cada netos seu avô tem, ou seu pai tem? Tem mais de 10 netos, né? E um já está trabalhando mesmo, já na empresa, né? Meu filho daqui mais 3 anos já está formado, já vai fazendo agronomia, né? Também? Agronomia também, e o outro agronomia. Meu pai quis para ir para o escritório. Levou o Pedro lá para o escritório. Pedro, você vai ficar no escritório com o vô. Ele ficou uma semana lá. O vô não tem jeito, eu vou ter que ir para a fazenda.
E aí, quem vai cuidar do escritório? Você falou, né? falando. Cara, Alguém tem que ficar, não pode todo mundo pra fazenda. Tem que olhar, e aí a complexidade do negócio, né? Igual a gente está falando, todos esses desafios, e ainda tem a parte de organização, recursos humanos, tomada de crédito. Essa né? parte que o pai dele realmente é fantástico. Assim, Você conhece ele? A gente conheceu em eventos, né? Nos 2 eventos que a gente foi lá. Então, assim, a imagem dele é de pessoa assim, realmente líder, né? Mas é difícil uma família que tem um líder desse tipo. Agora, pegando o gancho que você falou, ele queria levar o Pedro para o financeiro. Uma coisa, quando a gente faz esse estudo, pode ser que não tenha ninguém na família que queira ir para o financeiro. Sabe o que tem que fazer? Contrata no mercado. Sim. Sim. Não adianta você pegar alguém que não gosta do financeiro E forçar na marra, forçar, ele não vai fazer. Cara, então você não tem ninguém, contrata um profissional. E aí seu pai ou alguém de confiança vai estar ali junto, certo? Porque É no claro, final, entendeu o que eu estou te falando? Mas você tem alguém do mercado. Então, assim, eu fico feliz aí pelo seu pai ser um líder desse tipo, né? E estar orientando vocês. Mas vocês precisam de ter já, não vou falar que precisam de uma consultoria, mas precisam ir se organizando, considerando que todos um dia vão faltar. Nós vamos faltar, certo? E a questão do planejamento sucessório. Planejamento sucessório, a empresa ela tem que ser eterna. Quando eu falo eterna, assim, né? A gente tem que passar... E a gente não sabe quem está na fila primeiro, né? Exatamente. É bem isso. Cara, a gente não Só sabe. Deus. O Ivan, você falou um negócio... Exatamente. E planejar sempre é melhor do que ser pego de surpresa, né? Sim. E essa é a vantagem de quando a gente fala em planejamento sucessório, que veio o tema. É de você trazer para aquele grupo familiar regras claras, transparentes, de como aquela família vai gerir o negócio. Então, uma coisa é hoje, e é isso que a gente mais vê. Você falou da figura do seu pai aí, é o mais comum. Quando você tem aquele patriarca, aquele cara que veio, desbravou, construiu o patrimônio, e ele está presente, ele vai ter essas regras, vai estipular, e todo mundo vai obedecer em quê? Em respeito a ele, que construiu o patrimônio. E aí, no dia que ele vem a faltar, aquele irmão que queria dizer uma coisa, o cunhado que queria dizer... Aí começa os problemas, porque... Aí vem o genro... Os agregados. Aí neto, aí o sobrinho começa a falar do tio, o primo... E começa a ter problemas, porque aquela figura que colocava harmonia e o respeito não está mais lá... E você não tem regras. As regras não ficaram bem definidas. Quando você faz um planejamento, você tem essa vantagem. E uma coisa que é bom falar, desculpa te interromper, Heráclito, uma coisa que é bom ressaltar, que a gente vê que tem muito receio por parte do patriarca em fazer o planejamento, ele acha que ele vai sair fora das tomadas de decisões. Não. Que vai vir os... E muito pelo contrário, você vai colocar ele como administrador, ele é o presidente do conselho, e ninguém vai fazer nada. Você só já vai estabelecendo as regras para o futuro. Quando vier a faltar, as regras estão lá estabelecidas, né? Essa é a parte mais importante. Justamente para quê? Para que o negócio possa fluir, tenha realmente perenidade, que ele não vá acabar com a ausência de quem construiu o patrimônio. Né? A gente acompanha inventário quando acontece abruptamente. A gente teve muitos casos aí, né, na Covid, de produtores jovens que faleceram de repente e a família desestrutura tudo. Porque você não tinha... Porque você tem 2 problemas na ausência de alguém. Primeiro... E briga, né? Você tem o primeiro problema emocional. Vamos supor que, geralmente, pela ordem, mas não necessariamente, morreu o patriarca, o pai. Você já tem um problema emocional que você perdeu o seu pai. É uma figura, tem a parte emocional, o carinho, era alguém que lhe regrava, né, colocava ordem na família, aquele negócio, comandava a família, aí você já perde aquela referência. Aí você vem somado à referência os problemas de ordem prática. E o patrimônio, como é que vai ser, quem vai tocar? Então, quem vai ficar com a área X? Aí que você começa a ter problemas que poderiam ser evitados. E a gente tem visto isso demais, porque você tem 2 realidades. Quem planejou é uma realidade. Quem não planejou e é pego de surpresa é outra. E problemas práticos que nós tivemos, você falou da Covid, por exemplo, você tem uma pessoa, produtor rural, está ali e não fez planejamento. Pá, faleceu. E você tem vários problemas, independente da harmonia só dos irmãos ou de quem faz parte do grupo. Beleza, ele faleceu. E agora? Você tem uma safra para plantar. Quem vai assinar o contrato de custeio? No Banco do Brasil, por exemplo, para a próxima safra. Quem vai renovar ou não o contrato de arrendamento? Quem assina o documento, por exemplo, com a trade, para fazer a CPR? Quem? Ele faleceu. Aí se você não tem uma empresa, você tem que ter o quê? Abrir o inventário, nomear o inventariante, em algumas vezes ter uma autorização judicial para poder... Além do custo e do tempo, você perdeu uma safra.
ou 2. Se você perder um ano, acabou. Entendeu? Olha o prejuízo. Se você tem uma empresa, você tem regras e tem o o substituto. imposto, né? Exatamente. Fora o imposto. Fora o imposto. Porque, geralmente, o que a gente vê, ele falece, não deixa liquidez, para continuar negócio vai ter que vender um pedaço ou não. Isso. Então se planeja, cria fundos de emergências, tudo, né? E o planejamento familiar, você sai da pessoa física para jurídico patrimônio, então faleceu, você vai enfrentar o problema pessoal da ausência, mas você tem, no caso de falecimento, quem é um substituto, quem vai assinar documento, tem que representar em cartório, tem que representar. Então, a empresa não vai parar. Vai ter ausência, a questão emocional da perda do ente querido, mas a empresa continua, né? E você protege também o patrimônio, que é um outro problema. Você tem uma fazenda, ou mais de uma fazenda, propriedades, e na hora do falecimento, às vezes você tem problemas ali de discordância dos herdeiros e começa a fracionar. E todo mundo sabe que você ter, por exemplo, 1.000 hectares juntos é diferente de você ter 5 de 200 ou 10 de 100, e isso vai fazer diferença na valorização daquele patrimônio. E a gente começa a entrar também em problemas, por exemplo, o filho separou, teve um divórcio. Você começa a ter vários ruídos ali dentro que realmente desestrutura a harmonia da família. Mas, Ivan, uma coisa que me veio à mente, você está fazendo um trabalho muito importante nas redes sociais, estou acompanhando aí no Instagram. Como que surgiu isso? Olha, quando criou o Facebook... Agora você é influencer. Ontem eu acompanhei a chuva de pedras lá. Tá vendo? O pessoal tem acompanhado aí. Quando surgiu o Facebook, eu criei uma página chamada Sou do Campo. E essa página cresceu rápido lá, foi para 40 mil seguidores. Olha só, né? Rapaz. E colocava coisa do campo. Isso o quê? 2008? Agora eu não sei quanto que cresceu. Faz tempo. Aí depois surgiu... Aí um rapaz, um amigo meu, ele chama Adriano, e ele falou, cria um grupo de WhatsApp. Né? Até criei o grupo, chama Sou do Campo também. Tem produtor, técnico, pesquisador. E aí depois, quando surgiu o Instagram, criei lá o Instagram, lá Sou do Campo e o Ivan Roberto Bruxelles, né? Então aí comecei a postar as coisas, eu vi que o pessoal tem interesse. Quando você coloca 99% é original, é meu mesmo, eu não copio de ninguém, eu coloco o que eu saio de manhã para uma fazenda. Geralmente eu vou para uma fazenda. E aí eu já aproveito o que eu estou vendo e eu já gravo alguma coisinha ali, que é o próprio os colaboradores da empresa vê, eles me seguem ali, eles já sabem o que está acontecendo. Já manda o carão ali, né? Desde quem está lá na cantina, né, a mulher que está na cantina, ela fica sabendo da cigarrinha, como é que está no tal lugar. O caminhoneiro, o cara que mexe com a praga, com o defensivo agrícola, né? Todo mundo está sabendo daquele assunto, é até interessante. E a gente mostra também para quem não entende que é do agro. Eu tento falar uma linguagem mais acessível para todos, né? A missão, a missão está escrito lá, levar o agro para todos, né? Eu acho que isso uma maneira que eu encontrei de fazer a diferença na vida das pessoas. Você tem alguém que te ajuda ou você vai na raça mesmo? Eu mesmo, por enquanto, né? Você e o celular, né? É eu mesmo, por enquanto, mas assim... É um trabalho que exige um certo tempinho, né? E justamente, por isso que eu perguntei. As pessoas talvez não têm a dimensão que é, né, você fazer um trabalho nas redes sociais. Além de você se expor, de você colocar o seu rosto ali, você também tem toda uma responsabilidade com o que é dito. Sim. Porque o nome, né? Digital influencer. Porque as pessoas influenciam as outras pessoas. Eu falei lá lá em Aporé, que plantamos lá, colhemos antes de colher a soja, jogamos a braquiária para após colher essa soja, essa braquiária está nascida ali, e uma parte joguei braquiária rusiziense e outra parte braquiária decumbens. Aí meu pai gravou um vídeo lá mostrando que a palhada da braquiária decumbens está melhor.
Aí o cara que vende arrozinho já fica murcho com a gente, né? Mas é assim, na agronomia tudo depende, né? Tudo depende. Não é que na vida. a pessoa tem que a gente passar também a explicar bem explicado. Porque fica como uma regra agora, tá todo mundo só quer a decumbis, não quer arrozinho. Assim. Aí, ó. Tanto que influencia as pessoas. Acaba influenciando. E você já tem haters, as pessoas ali falando mal? Tem. Sempre tem, né? Às vezes tem gente em casa, né? Antigamente eu apagava o comentário, hoje não apago mais. Quando inventei de criar o TikTok, né? Que o produtor rural... Faz dancinha também? Eu não faço dancinha, eu não aprendi, mas o produtor rural, 90% dos produtores rurais me conhecem pelo TikTok. Quem Olha é só. agrônomo, pessoa de 30 anos para baixo, me conhece mais pelo Instagram. Né? Então o produtor ele acha fácil, ele é só passar o dedo para cima e aí, como eu coloco um vídeo todo dia, ele cai ali um vídeo meu ali na hora que ele está. Tem um produtor que chama Bebê, ele planta 500 hectares. Ele é associado ao Sindicato Rural e o dia que ele foi votar lá na nossa chapa, ele falou assim, Ivan, eu paro o trator para ver o seu vídeo na hora que você coloca. Olha que Você vê bacana. Que responsabilidade que a gente tem, né? Então, assim, na sua percepção, uma rede social que o produtor mais experiente, 40, 50, 60 anos, você acha que é mais no TikTok? No TikTok. E lá fala a idade, né? Fala, por exemplo, 53% é de Rio Verde que me segue, né? E mais os outros, mais 20% é de Jataí, Santa Helena. Então eu estou com 70% da audiência aqui da região. Local, né? Que é 19 mil seguidores no Instagram, né? E tem o Sou do Campo, que é 8 mil. O Sou do... tá chegando a 8 mil, o Sou do Campo. E lá no TikTok é mais de 20 mil. Lá. Então, eu estou com 130 milhões de visualização das minhas postagens no TikTok. Olha isso. E a gente perdeu um pouco do sentido do número. O cara tem 8 mil, o cara tem 19 mil, o outro tem 1 milhão. Cara, você já pensou 19 mil pessoas juntos? Te ouvindo e você influenciando. Então, é muita gente, é muita responsabilidade. Não, se você influenciar 10 pessoas, sim. Você concorda que é muito? É muito. Se você ensinar, orientar, 10 é muito. Agora você imagina 19 mil. Lá em casa sou eu, 2 filhas, uma esposa. Já é difícil influenciar. Você imagina 20 mil, hein? Eu sofro para influenciar 3 mulheres. Você imagina 20 mil. Mas é uma responsabilidade grande. É verdade. Porque assim, se ele falar, você viu, ele falou de braquiária decumbens e rosizienses. E às vezes é o que ele falou. Ele fala com o intuito de mostrar a coisa prática ali. Na prática dele. Certo? Pode ser que em outro caso seja diferente. Ao contrário. Você percebe que Sim. A responsabilidade é muito grande? E sempre eu falo, procure ser um engenheiro agrônomo. Eu não falo para a pessoa seguir meu vídeo e sair aplicando. Isso né? é importante deixar procura claro. Orientação. Aí eu sempre gosto de falar bem da Comigo, né? Que procura um agrônomo da Comigo, da revenda da sua assessoria, né? Para não sair recomendando, eu falo lá um negócio, a pessoa procurar uma assistência, né? E a gente vê o peso que é isso aí mesmo, igual vocês estão falando. Hoje eu fui no dia de campo lá da Otimiza, lá do João Vitor, ele fez um mestrado comigo ali na UNRV, e aí ele falou, Ivan, vai lá, você nunca foi na Paraúna, eu nunca fui na Paraúna. E eu conheci até São João da Paraúna, precisa ver que visão que você tem chegando na Paraúna. É uma coisa... Vocês já foram lá na Paraúna? Não, vocês têm que conhecer lá aquela região. É a coisa mais linda. Você vê soja com montanha, com serra. É uma região diferenciada mesmo ali. Paraúna e São João da Paraúna. E aí eu postei lá, né? Postei lá, todo mundo já está sabendo que os eventos que tem, né? O dia de campo, palestra que é aberto, que pode convidar. Coloco lá os eventos, a pessoa, que evento que tem? Todo mundo já pergunta lá, já está lá postado lá, né? É um alcance muito grande. Eu tenho uma filhinha, minha caçulinha, ela tinha 1 aninho, isso 2015. Sim. A gente tinha um Instagram de 800 pessoas, seguidores, postou uma foto com uma bolsa de uma marca da Kipling. A Kipling Internacional repostou ela. Tá vendo? Aí ela começou, hoje ela está com 9 anos, ela está com 180 e poucos mil seguidores. Você vê, né?
Então, o alcance é muito grande e gigante. nós temos que usar esse meio digital, é o que a gente está fazendo aqui com o podcast, para levar informações de qualidade, verídicas, né? Sem viés. A gente, como mídia independente, você não tem que pedir benção para ninguém. A gente só falar as coisas que a gente acredita. Verdade. Pessoal, a gente vai chegando ao fim. E também, assim, a gente faz parte do Sindicato Rural, né, junto com o Olavinho, o Everaldo, que eles dedicam realmente a vida para o produtor. Você viu tanto que o presidente não tem vida social, é trabalhar, né, a favor do produtor, e são 18 diretores, sou um dos diretores, né, e cada diretor tem um lá da parte do fogo, que é o Vanderlei Seco, tem um outro lá que... Até o nome casou, ué. Já seca tudo, já apaga o fogo. Já né? apaga o fogo. Tem o Lúcio, tem a Nídia Guerreiro, né? Tem a Renata A Nídia Ferguson. Guerreiro né? foi... Sim. A Nídia Sim, é então- cliente nosso, né? Do Univaldo Guerreiro. Sim, o Celcinho, o Leão, né? São todos pessoas que estão focadas todo dia ali. Nós precisamos que os produtores... Valongo, né? Que Faz Então, parte. já pensou Pensa, que João Valongo. peso que tem uma diretoria dessa, Puxa está lá com o vida. Valongo. Olha o nível. Na hora de explicar lá o Altíssimo. balanço, é o Valongo que faz, né? Olha que legal. E a gente convoca aí, são mais de 550 associados, convoca os produtores também a associar mais. Cada um levar a gente dobrar isso aí para 1.000, 1.100. Pois é, e é a importância, né, dessa união. As pessoas têm que ter isso em mente, que é o velho Brocard, né? A união faz a força. O sindicato representa a categoria, Isso. tem que se interessar, participar do que é proposto, né? Que tem muitas palestras, eventos. Então é bom aí o produtor, os sucessores e os gestores do agro se ligarem nisso. É verdade. E o sindicato fortalecido fortalece todos, toda a categoria, né? E a gente tem visto aqui realmente em Rio Verde, eu tenho do ano passado para cá ficado mais frequente aqui na unidade nossa aqui do escritório em Rio Verde, e a gente tem acompanhado a quantidade de eventos e que o sindicato promove, cursos, e enfim, realmente é bem ativo. Operadores de participante. máquinas, né? Tudo. A gente vê... Já que vocês estão falando no assunto sindicato rural, eu também gostaria de mostrar um excelente trabalho que está sendo feito Lá em Jataí também. lá em Jataí. Eu também sou diretor do sindicato rural, né? O presidente, o Evandro Vilela, a vice, a Lia Katzer, realmente dedicam a sua vida para o sindicato. Eles têm seus negócios, mas é impressionante, né? A doação que eles fazem, né? Lá são acho que 15 diretores, cada um também tem mais ou menos a sua função, né? E a gente também está tentando a mesma coisa. Aqui vocês têm 500, nós temos 300, acho que 20. Né? E a gente está tentando levar para mostrar para esses produtores. Venham com a gente, porque a gente tem soluções, tem aconselhamentos, tem orientações, né? Para estar ajudando o produtor rural. E esse é o momento que eles precisam de ajuda, né? E às vezes a ajuda é uma orientação. Sempre é. Certo? Nem sempre é financeira. Uma orientação, às vezes, vale mais do que uma parte financeira, né? Com toda certeza. Pessoal, o papo flui, nós vamos conectando um assunto no outro, fica um assunto leve. Espero que vocês tenham gostado. Vamos passar aí para as considerações finais. Heráclito, muito obrigado pela sua presença. Deixa um recado aí para quem nos assistem. É uma satisfação sempre participar, né? E o AgriCast aqui é uma ferramenta importante de levar conhecimento e informação aos produtores rurais e todo mundo do agro. Então, foi um bate-papo muito bacana, com pessoas realmente abnegadas, né, que entendem, fazem parte do dia a dia. Caramba, abnegado. Eu decorei duas. Já acabou meu estoque de palavras. Que isso? Mas que entendem e dedicam sua vida realmente aos produtores rurais e ao agronegócio. E aproveitar que um dos temas de hoje foi realmente falar um pouco das dificuldades que os produtores enfrentaram, estão enfrentando esse ano, e que é importante que eles saibam que, independentemente da dificuldade que ele vem enfrentar, que ele vai ser resiliente, vai superar isso, e existem profissionais e consultorias e gente especializada para fazer com que ele possa superar essas dificuldades, renegociar suas dívidas, né, conseguir novos créditos, melhorar sua eficiência produtiva, né? Sempre existem soluções inteligentes para que ele possa superar esses desafios. Muito bem, muito obrigado, abnegado Heráclito. Randolfo, muito obrigado aí pela sua participação, com toda certeza enriqueceu muito o nosso bate-papo.
Deixe suas considerações finais, alguma orientação aí para quem nos está assistindo. Para mim também foi um prazer ter participado, discussões de alto nível e principalmente junto aqui, né? Uma pessoa aí de bastante influência, e não é só por causa da parte das redes sociais, não. Influência mesmo pelo conhecimento, né? Pela liderança que a sua família tem. E para mim foi um prazer a gente ter estreitado até a nossa amizade, né? Eu acho que foi um bate-papo legal. E eu quero pegar esse gancho aí que o Heráclito abordou, né? Nesse momento de dificuldade, né, os produtores precisam de ajuda de pessoas que têm experiência fora da porteira, né? É onde o produtor ele não tem muito conhecimento, tanto né? afeto, né? Então, assim, que procurem ajuda de especialista nesse momento de dificuldade, de dívidas, de conhecimento da parte financeira, planejamento sucessório, toda essa parte, né? Tem especialistas que possam assessorá-lo. Para quê? Para que ele tenha o foco dele lá na produção e alguém orientando essa parte aí, porque ele precisa de ajuda. O momento agora é de concentração, tudo, financeiro, governança, conflitos, produção, né? Ele é um momento de reflexão. E os especialistas estão aí em cada área para poder estar ajudando o produtor rural. Show de bola, muito obrigado, Randolfo. Ivan, é um prazer inenarrável, né? Aprendeu uma também, tá vendo? Eu colei. Eu já aprendi três, erradicada, abnegada e inenarrável. Mas é um prazer muito grande, como o Randolfo falou, estreitar essa relação, de conhecer pessoalmente, para mim foi uma grande honra. E um conselho, não é nem conselho, mas continue com o seu trabalho nas redes sociais. É muito importante a gente levar reforço, né? Essa informação aí sem viés e do que realmente você vive, né? E aí eu abro o espaço aqui, Ivan, para você fazer as suas considerações finais, uma orientação. Fica à vontade. Olha, eu quero agradecer, um prazer é meu estar aqui no AgriCast com vocês. Dizer que hoje o AgriCast é muito importante. Às vezes o produtor não tem tempo de escutar uma rádio, mas ele pode baixar lá o AgriCast e ir escutando para a fazenda, né? Então, esse meio de comunicação do podcast em si é uma revolução que ocorreu de uns tempos para cá, né? De você ter informação de qualidade, né? E também dizer ao produtor que manter firme que a fase ruim vai passar e tempos melhores virão aí. Sempre, sempre. Sempre, amém. Amém. Assim seja. E pegando aqui, pessoal, o próprio testemunho do Ivan. Então, sigam o nosso canal lá no YouTube, no Spotify, AgriCast, o podcast do agronegócio. Você vai lá, você curte, clica no sininho. Você pode baixar o episódio para quando você estiver indo para a fazenda, que não tenha sinal de internet, você poder aproveitar aí os conteúdos que temos produzido e que estamos cada vez mais empenhados em trazer convidados como o Ivan para nos trazer informações aí fidedigna. Mais uma. Valeu, gente. Tá vendo? E de Aprendeu. qualidade. E aí, pessoal, eu preciso lembrá-los que o podcast AgriCast, ele é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Valongo Escritório Rural, Amaral e Melo Advogados. Antes de encerrar, Ivan, deixa seu @, aí que o pessoal te segue. No Instagram, @IvanRoberto e @soudocampo_RV. E no TikTok é @IvanBruselli. Tá em todos os canais. Randolfo, seu @, você lembra de cor? Randolfo, claro, consultoria. Heracito. Meu @ é heraclito.advoagro. Podem seguir lá no Instagram, vai ter conteúdo. E também no TikTok é o mesmo @. Ótimo. Sigam lá então, @AgriCast, Spotify, Instagram e no YouTube. A gente chega ao fim, agradeço vocês pela paciência e atenção e fiquem com Deus.